O que Kramer viu que era tão perturbador não era um mito de deuses ou demônios, mas a revelação de que os sumérios fundiram o sagrado e o secular, a religião e a burocracia, em um sistema perfeito para moldar a mente humana. Eles não apenas registraram a história, eles a fabricaram. Neste mergulho profundo do mundo restrito, vamos desvendar os 5 estágios da revelação oculta de Kramer. A sentença que não o deixava em paz, o zigurate como um texto tridimensional e o poder silencioso dos escribas. Fique até o final, porque a verdade sobre o controle através dos símbolos é mais atual do que você imagina. E se você gosta de desvendar os segredos mais sombrios da história, já deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhuma investigação do mundo restrito. A sentença que não o deixava em paz. Por décadas, Samuel Noah Kramer leu milhares de tabuinhas sumérias, listas de entregas de grãos, hinos de templos, decretos reais e mitos da criação. Cada linha parecia pertencer perfeitamente à sua categoria, até que ele começou a notar algo que se recusava a se encaixar. Certas frases continuavam aparecendo onde não tinham razão para estar. Uma linha cerimonial destinada a um ritual de templo reapareceria em um registro de armazém. Uma frase de um hino a um deus surgiria na lista de rações de um trabalhador. Eram fragmentos que se recusavam a ficar em silêncio, ecos que o seguiam de uma tradução para a próxima. A princípio, Kramer as descartou como coincidências ou hábitos de escribas, mas à medida que as repetições aumentavam, o mesmo acontecia com seu desconforto. Não eram deslizes aleatórios do estilete. Os mesmos padrões, números, símbolos e sentenças formulaicas apareciam em gêneros de texto inteiramente diferentes. Ele começou a chamá-las de as sentenças que não o deixavam em paz. Elas cruzavam as fronteiras entre a escrita sagrada e a prática, entre o mito e a matemática. Para a maioria dos estudiosos, essa sobreposição não significava nada. Era simplesmente o produto de um vocabulário compartilhado. Para Kramer, era uma pista para algo mais profundo, um design escondido dentro do primeiro sistema de escrita do mundo. Ele começou a rastrear essas frases em arquivos de diferentes cidades, Ur, Uruk, Nippur, e encontrou os mesmos padrões se repetindo. Uma frase em particular o assombrava: erguer a montanha pura e ligar o céu e a terra. Ela aparecia em hinos de templos descrevendo oferendas aos deuses. Mas a mesma linha exata também foi encontrada em registros de construção para o zigurate de Ur. Por que o registro de um construtor repetiria a linguagem de um cântico sagrado? Por que o ato de assentar tijolos seria descrito em termos cósmicos? Quanto mais Kramer procurava, mais conexões surgiam. Linhas que abriam orações também abriam tabuinhas de contabilidade. Fórmulas de bênção correspondiam às frases usadas para selar acordos comerciais. Números considerados divinos, 3, 7 e 60, apareciam não apenas em mitos, mas em contagens de suprimentos e cronogramas de rações. Ele percebeu que os sumérios não estavam apenas usando a escrita para registrar seu mundo, eles a estavam usando para alinhar seu mundo. As mesmas palavras que invocavam os deuses também definiam o trabalho, o comércio e a governança. Essa descoberta o perturbou, porque significava que a escrita em Sumer não era neutra. Não era apenas uma ferramenta para a memória, era uma estrutura para o pensamento. Ao incorporar a linguagem sagrada no cotidiano, os sumérios borravam a linha entre a adoração e a administração. Cada tabuinha, quer listasse sacrifícios ou impostos, reforçava a mesma visão de mundo, de que a ordem divina e a ordem humana eram uma e a mesma. Kramer começou a se perguntar se os sumérios haviam projetado essa sobreposição intencionalmente. Talvez seus escribas, treinados em escolas de templos, aprendessem a tecer a linguagem mítica em registros burocráticos de propósito. Se sim, todo documento que produziam era mais do que dados, era devoção disfarçada de rotina. Ele suspeitava que isso não era um acidente de cultura, mas um sistema consciente, uma civilização ensinando a si mesma a pensar através da repetição e do ritmo. Quando Kramer escreveu seus trabalhos posteriores, ele não podia mais ignorar a evidência. Essas sentenças, as que se recusavam a ir embora, formavam a espinha dorsal de toda uma ideologia codificada em argila. Elas tornavam o próprio ato de administração um dever sagrado, transformando a escrita em uma ferramenta prática e um exercício espiritual.
Ler uma tabuinha suméria era vislumbrar como a linguagem podia manter uma civilização unida. Mal sabia Kramer, aquelas frases perdidas logo o apontariam para além das palavras, para uma mensagem escrita não em tabuinhas, mas nas pedras do próprio zigurate. O zigurate como um texto tridimensional. Quando Samuel Noah Kramer voltou sua atenção das tabuinhas para as ruínas imponentes do zigurate de Ur, ele começou a suspeitar que os sumérios não tinham apenas escrito sua visão de mundo, eles a tinham construído. Erguendo-se da planície mesopotâmica como uma montanha feita pelo homem, o grande zigurate de Ur era tanto templo quanto símbolo. Seus terraços maciços subiam em direção aos céus, culminando em um santuário dedicado ao deus da lua Nana. Cada tijolo, cada degrau e cada alinhamento com as estrelas parecia carregar a mesma mensagem que Kramer vinha descobrindo na argila: a fusão do céu, da terra e da autoridade. O que fascinava Kramer era como o escrito e o construído se espelhavam. Nos arquivos do templo em Ur, ele encontrou listas intermináveis de materiais, cestos de argila, medidas de tijolos e oferendas de grãos. À primeira vista, eram registros administrativos comuns, mas sua formulação era misteriosa. Linhas de hinos apareciam em registros de construção. Os mesmos verbos rituais, purificar, acender, ligar o céu, eram usados para descrever tanto cerimônias religiosas quanto o transporte de materiais de construção. Para Kramer, isso não poderia ser uma coincidência. A linguagem usada para construir o templo era em si sagrada. Todo ato de construção era escrito como uma continuação da criação. Ele começou a chamar o zigurate de um texto tridimensional, um monumento que podia ser lido e escalado. Cada terraço, ele notou, representava um nível do cosmos, descrito nos mitos sumérios. O terraço mais baixo simbolizava o plano terrestre, os níveis intermediários a atmosfera e as estrelas, e o mais alto o reino divino. Os adoradores que subiam as escadarias não estavam apenas caminhando para cima, eles estavam se movendo através de camadas de teologia. Kramer percebeu que o zigurate não era apenas uma maravilha arquitetônica, era a expressão física dos mesmos padrões que ele encontrava escondidos nas tabuinhas. Os sacerdotes, escribas e trabalhadores que o construíram estavam, sabendo ou não, encenando as palavras inscritas na argila. Quanto mais Kramer estudava, mais claros se tornavam os paralelos. Em um conjunto de tabuinhas, as oferendas a Nana eram listadas em linhas rítmicas e formulaicas, cada uma espelhando a estrutura medida dos terraços do zigurate. Em outro, o papel do rei era descrito como a escada entre deuses e homens, a personificação viva do próprio zigurate. Essas frases não eram floreios poéticos, eram projetos. O edifício era tanto um símbolo quanto um roteiro, onde arquitetura, religião e política falavam a mesma língua. A crescente convicção de Kramer era que os sumérios haviam alcançado algo extraordinário. Eles haviam transformado sua arquitetura em uma extensão de seu sistema de escrita. O zigurate e as tabuinhas não apenas coexistiam, eles se completavam. Um tornava a crença visível, o outro a tornava repetível. Juntos, eles criavam um ciclo no qual cada festival, oferenda e lei reafirmava a hierarquia cósmica gravada no horizonte da cidade. Essa percepção transformou a compreensão de Kramer sobre a civilização suméria. Ele começou a ver o zigurate não como um edifício que abrigava a religião, mas como a própria religião, uma doutrina viva e pulsante de pedra. A geometria da estrutura e seus arquivos circundantes formavam uma única mensagem, que a ordem do mundo era fixa, em camadas e divina. Cada subida em suas escadarias espelhava o desejo humano de ascender ao entendimento, mas também lembrava a cada cidadão seu lugar dentro dessa ordem. Para Kramer, esta era a chave de sua crescente teoria. Os sumérios não separavam a vida sagrada da secular porque não podiam. A própria linguagem que escreviam e os edifícios que erguiam garantiam isso. Sua civilização era um texto pelo qual se podia caminhar, uma teologia que se podia tocar. Mas a revelação mais profunda de Kramer veio quando ele olhou para os próprios escribas, os guardiões desse sistema vivo. Os escribas que governaram através das palavras. Enquanto Samuel Noah Kramer seguia o rastro de frases repetidas das paredes dos templos aos terraços do zigurate, uma verdade se tornou impossível de ignorar. Por trás de cada hino sagrado, cada decreto real e cada livro-razão de tijolos estavam os escribas. Eles eram os arquitetos ocultos da civilização suméria, aqueles que transformavam o pensamento em registro e o registro em lei.
Enquanto os reis construíam monumentos e os sacerdotes conduziam rituais, os escribas eram os engenheiros silenciosos da continuidade. Sem eles, não haveria civilização para se lembrar. Nas grandes casas de tabuinhas de cidades como Ur e Nippur, jovens escribas treinavam por anos sob estrita supervisão. Eles copiavam listas lexicais, hinos, contratos e mitos até que pudessem gravar sinais cuneiformes de memória. Cranmer notou que essas escolas eram diferentes de quaisquer outras no mundo antigo. Elas não separavam o sagrado do administrativo. Um aluno podia passar 1 hora praticando as dimensões de um carregamento de tijolos e, na hora seguinte, recitando um hino a Inanna. Com o tempo, essas disciplinas paralelas se confundiram, produzindo uma mentalidade em que a própria escrita era um ato ritual. Cada traço do estilete era tanto documentação quanto devoção. O cuneiforme, com seus milhares de sinais em forma de cunha, não era uma escrita fácil de dominar. Muitos símbolos carregavam múltiplos significados, dependendo do contexto e da pronúncia. Um sinal para estrela também podia significar Deus, e o símbolo para vida podia servir como conta. Cranmer percebeu que essa flexibilidade dava aos escribas um enorme poder interpretativo. Eles podiam codificar a teologia dentro da economia, incorporar o mito em registros comerciais ou entrelaçar a ordem divina em textos administrativos, tudo sem mudar uma única marca. Em outras palavras, eles não apenas registravam o poder, eles o escreviam para a existência. O controle da linguagem pelos escribas os tornava indispensáveis, tanto para o templo quanto para o trono. Cada lei, hino e transação passava por suas mãos. Para o público, eles eram servos dos deuses e do rei. Na prática, eles eram o sistema nervoso do sistema, decidindo quais palavras perduravam. Cranmer ficou impressionado com a forma como seu treinamento os ligava ao sigilo e à hierarquia. O conhecimento da escrita era limitado, guardado e herdado por algumas famílias de elite. A alfabetização era poder, e o poder era piedade. A pena de um escriba era tão sagrada quanto o cajado de um sacerdote. Em sua pesquisa, Cranmer comparou fórmulas escribais ao longo dos séculos e encontrou uma continuidade que desafiava a mudança dinástica. Mesmo quando reis caíam e cidades ardiam, as frases persistiam, as mesmas aberturas, fechamentos e números rituais. Para ele, essa resistência revelava que não eram os governantes que moldavam a identidade da civilização, mas os escribas que mantinham o código. Eles eram os guardiões da ordem cósmica, garantindo que cada novo reinado falasse a mesma linguagem divina. O deles era um domínio silencioso, imposto não por exércitos, mas por palavras impressas na argila. Essa descoberta reformulou completamente a compreensão de Cranmer sobre os sumérios. O zigurate pode ter incorporado sua teologia, mas os escribas eram seus intérpretes, aqueles que podiam traduzir entre deuses e homens, mito e matemática. Cada inscrição, desde mitos da criação até listas de rações, carregava suas impressões digitais invisíveis. Eles decidiam quais ideias eram preservadas, quais frases eram repetidas e quais verdades eram canonizadas. Para Cranmer, isso os tornava os primeiros verdadeiros autores de ideologia na história humana. Ainda assim, um mistério permanecia. Por que tantos mitos e livros-razão repetiam os mesmos números, símbolos e frases? O padrão escondido na argila. Na década final de sua vida, Samuel Noah Cranmer leu mais tabuinhas sumérias do que qualquer estudioso vivo. Mas, em vez de satisfação, ele sentia uma sensação corrosiva de incompletude, uma intuição de que a mensagem real ainda estava enterrada sob o óbvio. As palavras eram claras, a gramática estável, mas algo sobre a repetição de formas, números e frases parecia muito deliberado para ser descartado como convenção. Havia um padrão na argila que se estendia por séculos, cidades, estados e reis. Ele ligava mitos a livros-razão, orações a listas de impostos e hierarquias cósmicas a humanas. Em suas notas, Cranmer começou a mapear essas sequências recorrentes como um matemático mapeando constelações. Ele notou que certas palavras apareciam juntas em ciclos previsíveis: puro, medida, ligação, ascensão. As mesmas tríades surgiam em hinos de templos, decretos de festivais e até mesmo em exercícios de escribas. A princípio, parecia linguagem ritual padrão, formulaica, simbólica, talvez até poética. Mas ao rastrear as combinações mais a fundo, ele percebeu que elas formavam um ritmo estrutural, um modelo que governava como os sumérios organizavam não apenas a linguagem, mas a própria realidade. Os números eram ainda mais reveladores.
Em centenas de tabuinhas, as mesmas contagens sagradas, 3, 7, 12, 60, ancoravam tudo, desde genealogias míticas até registros de trabalho. Kramer começou a vê-los não como uma coincidência, mas como calibração. Para os sumérios, os números não eram ferramentas de cálculo, eram leis de harmonia, moldando o ritmo da vida diária para espelhar a ordem cósmica. Quando um sacerdote oferecia 7 ovelhas ou um construtor registrava 60 tijolos, não era apenas contabilidade, era matemática ritual. O padrão sobreviveu a mudanças de poder e geografia, quer o governante fosse Ur-Nammu ou Shulgi, quer a cidade fosse Uruk ou Lagash, a formulação e a estrutura persistiam. Era como se todo escriba, consciente ou não, estivesse copiando do mesmo modelo invisível. A burocracia, a religião e a mitologia da civilização eram sincronizadas através do mesmo DNA textual. Essa descoberta levou Kramer a uma ideia radical, que os sumérios usavam a escrita não apenas para registrar seu mundo, mas para sustentá-lo. O ato de inscrever a ordem na argila era o que tornava essa ordem real. Ele começou a chamá-lo de o Código Sumério, não um código a ser decifrado, mas um algoritmo cultural que se replicava em todas as camadas da sociedade. O zigurate era seu monumento, a tabuinha seu instrumento e o escriba seu operador. Cada um reforçava o outro em um ciclo perfeito. Ler ou recitar um texto era participar da manutenção do sistema. Escrever era renová-lo. As tabuinhas não eram apenas arquivos, eram motores de continuidade. Kramer confidenciou a um colega que essa percepção o perturbava mais do que qualquer mito ou artefato que ele já havia estudado. Significava que o primeiro sistema de escrita da civilização poderia ter sido também sua primeira linguagem de programação, uma tecnologia para codificar hierarquia, crença e obediência na própria sintaxe da sociedade. Se assim fosse, os sumérios não tinham simplesmente inventado a alfabetização, eles haviam inventado a engenharia ideológica. O padrão na argila não era uma mensagem sobre deuses, era uma mensagem sobre controle. À medida que sua saúde declinava, Kramer finalmente confessou que ele acreditava que as tabuinhas estavam realmente dizendo: "Antes de eu morrer, por favor, escutem." Nos anos finais de sua vida, Samuel Noah Kramer falava menos em palestras e mais em fragmentos, meias ideias que pairavam entre a revelação e o aviso. Seus alunos o lembravam como metódico e modesto, nunca propenso a dramas. Então, quando ele começou a terminar cartas e entrevistas com a frase "Antes de eu morrer, por favor, escutem", isso chamou a atenção. Não era o apelo de um homem em busca de fama, mas de alguém sobrecarregado por algo não dito. Após décadas decodificando as palavras da primeira civilização do mundo, ele acreditava ter encontrado a verdade que eles vinham escrevendo o tempo todo. Uma verdade sobre como a própria escrita poderia moldar a mente humana. A descoberta de Kramer não foi uma única tabuinha ou tradução, mas uma percepção que cresceu lentamente ao longo do tempo. Os sumérios, ele concluiu, foram os primeiros a entender que a linguagem podia construir mundos, não metaforicamente, mas literalmente. Suas palavras não eram apenas descritivas, eram performativas. Quando um escriba escrevia que um rei era escolhido pelos deuses, esse próprio ato de inscrição o tornava verdadeiro dentro da visão de mundo suméria. A escrita era um ato de criação, e aqueles que a controlavam moldavam a própria realidade. Em seus cadernos tardios, Kramer escreveu que toda civilização herda 2 tipos de poder: o visível, tijolos, exércitos, templos, e o invisível, histórias, leis e mitos. Os sumérios haviam fundido esses poderes através da escrita. O zigurate incorporava a hierarquia divina na pedra, enquanto o cuneiforme a preservava no texto. Juntos, eles formavam um ciclo de feedback que ensinava gerações a aceitar a ordem como natural. O sacerdote lia a tabuinha, o trabalhador carregava o tijolo, e ambos acreditavam estar cumprindo a vontade dos deuses. Na verdade, eles estavam encenando a lógica codificada por seus escribas séculos antes. Kramer temia que essa percepção fosse mal interpretada como mística ou conspiratória, então ele raramente a falava abertamente. No entanto, em uma carta a um colega, ele escreveu: "Os sumérios descobriram que, para governar a mente, basta governar os símbolos." Ele sublinhou 2 vezes. Para ele, esta foi a sua invenção mais profunda, a percepção de que o controle sobre a linguagem poderia substituir o controle sobre a força. Foi o alicerce silencioso sobre o qual todas as sociedades organizadas se apoiariam mais tarde.
A tragédia, Kramer acreditava, era que esse poder era invisível precisamente porque funcionava muito bem. Uma vez que a escrita foi incorporada ao ritual e à governança, ninguém a questionou. As palavras dos deuses se tornaram a gramática do Estado. Os sumérios haviam criado não apenas uma escrita, mas um sistema, uma forma de pensar que se propagaria por códigos de leis, religiões e burocracias por milênios. Quando as pessoas modernas olham para aquelas tabuinhas, elas veem textos antigos. Kramer viu o projeto da própria civilização. Seus escritos finais, encontrados entre seus papéis não publicados, parecem mais reflexões do que erudição. Ele alertou que a separação entre o sagrado e o secular, entre o mito e o registro, era uma ilusão nascida muito depois de Sumer. Os primeiros escritores, ele observou, não registraram a verdade, eles a fabricaram. Para ele, isso não era condenação, mas reconhecimento. A primeira grande tecnologia da humanidade sempre foi a crença tornada durável através das palavras. Ele se maravilhava com a forma como as histórias podiam moldar a realidade, guiando as sociedades com a mesma certeza que as leis ou os exércitos. Em sua visão, os mitos não eram erros, mas ferramentas, estruturas que permitiam aos humanos organizar, lembrar e imaginar. E sob essa luz, cada tabuinha, pergaminho ou inscrição se tornava menos um registro do que foi e mais um projeto para o que poderia ser. A lição final de Samuel Noah Kramer é clara e aterrorizante. Os sumérios nos ensinaram que quem escreve a história também define a verdade. Eles construíram o primeiro sistema onde as palavras moldaram a fé, o poder e a ordem. Pense nisso. Se a primeira civilização do mundo usou a linguagem para codificar hierarquia e obediência, transformando a administração em um ato sagrado, será que nossas instituições modernas, nossos códigos de leis, nossa mídia e nossas redes sociais ainda usam as palavras da mesma maneira? Será que o código sumério apenas mudou de formato, mas o algoritmo de controle continua o mesmo? O que você achou da revelação de Kramer? Deixe sua opinião nos comentários. Você acredita que a linguagem ainda é usada como uma ferramenta de controle ideológico? Se este vídeo abriu seus olhos para a verdade oculta por trás da história, curta e se inscreva no Mundo Restrito. E para continuar a desvendar os segredos que moldam nosso mundo, clique no vídeo que está aparecendo na tela agora, onde mergulhamos em outro mistério antigo que desafia tudo o que você aprendeu.